Congresso não se interessa também. Bom, vamos lá aqui. Nós estamos recebendo hoje a Cristiane da Costa Marques Neves, ela é juíza auxiliar da Corregedoria de Justiça do TJ Mato Grosso. Cristiane, bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A gente estava discutindo aqui agora, e eu sei que temos outras pautas, tem um monte de ações e comissões e assuntos da própria Justiça que você vai trazer para os nossos ouvintes aqui agora, mas eu vou te explorar um pouquinho. Pois não. Vou te explorar aqui da seguinte maneira. Estávamos agora mesmo falando sobre uma discussão que o meio político... Primeiro, tudo se politiza aqui, né? Tudo no Brasil está se politizando. Até a enchente foi politizada, né? O salvamento do cavalo caramelo foi politizado. E algumas armadilhas como essa do cavalo, né? Que se não socorre, deixou morrer. Se socorreu, tinha que ter socorrido pessoas e não o cavalo. As pessoas estavam morrendo. Nós estamos num momento e precisamos nos acostumar e poder interpretar melhor. Mas temos no Estado uma discussão grande, partindo inclusive do próprio governador, né, que tem inclusive a opinião de que as leis poderiam, principalmente as relativas à segurança pública, poderiam ser editadas nos próprios estados. Nos estados. Sim. Para que como os Estados Unidos, cada um tem aí uma legislação própria, né? Dentro das suas características. E aí você tem o Congresso, que é responsável pela confecção dessa legislação, e cabe ao Judiciário, em suas instâncias, o cumprimento dessa legislação. Então, te perguntar, olhando de dentro para fora, de um ambiente bem criticado. Sim. Ontem tivemos aí um senador que falou, o Jaime Campos, ao falar sobre rebater o governador, que falou, olha, o pai e mãe dessa legislação e o que acontece no Brasil é o Congresso Nacional, porque lá pode. E aí teve o rebate do senador dizendo o seguinte, mas quem solta é o juiz, não é o deputado que solta. Bandido está aí, cometeu 5, 6 vezes o mesmo crime, quem solta é o juiz, não é o deputado que solta. Então, a sua opinião sobre isso e essa questão de cada estado ter a sua legislação é uma coisa nova para a gente aqui. Sim, bom pois dia. Não, Cristiane. Bom dia, ouvintes. Obrigada pela pergunta, obrigada pela oportunidade de estar aqui para falar um pouco sobre as atividades que desenvolvemos lá no Judiciário. Desde o início, a respeito da Constituição, realmente a Constituição do Brasil é uma das mais prolixas que existe. Ela não deveria, uma Constituição, em princípio, não deveria abarcar tantos assuntos como a nossa. Só o artigo 5º tem mais de 70 incisos, isso é um despropósito. Constituição como dos Estados Unidos, por exemplo, que foi mencionado a respeito da legislação estadual, ela tem em torno de 8 artigos. Então, eu não me recordo com exatidão, mas é em torno disso. Então, são princípios que deveriam existir na Constituição para regramento de uma forma geral. E cada um dispor. Cada estado ou o órgão federal dispor a respeito das minúcias. Aqui no Brasil não é assim que funciona com relação à legislação estadual. É uma ideia, mas nós não estamos no mesmo patamar dos Estados Unidos com relação ao desenvolvimento nem da segurança pública, nem do judiciário, nem de nada. Na verdade, o nosso judiciário não se compara ao judiciário de lá, nós temos critérios diferentes, então assim, não podemos fazer uma avaliação superficial, seria um risco fazer uma avaliação superficial. Mas é uma ideia, é interessante sim. Agora, a respeito das leis. Realmente, a lei quem faz é o Congresso Nacional, nós só a aplicamos. E é importantíssimo destacar alguns pontos que muitas vezes a população desconhece. Nós temos por obrigação legal fazer audiência de custódia. O que é audiência de custódia? O preso, quando preso em flagrante delito ou por cumprimento de mandado, o juiz tem 24 horas para ouvi-lo. Ele deve obrigatoriamente ser apresentado a um juiz para constatação das circunstâncias da prisão. Isso não existia até um tempo atrás, ela é um instituto até certo ponto recente, e nessa ocasião o juiz precisa avaliar, sim, os requisitos da prisão preventiva, da manutenção ou não da prisão. Mais um ponto que é de fundamental importância destacar: o juiz hoje em dia não pode mais manter o acusado ou o autuado preso se não houver manifestação do Ministério Público nesse sentido. Que para nós
pelo menos para mim, como juíza, me parece um pouco incongruente. Apesar do Ministério Público ser o titular da ação penal e sem desmerecer de forma alguma o Ministério Público, isso também, de certa forma, não nos permite agir sempre de acordo com o nosso convencimento. Ainda que nós estejamos convencidos. Cristina, só para a gente sentido da esclarecer prisão. bem, deixar bem sublinhado e claro aqui. Nas audiências de custódia, o que vale é a opinião do Ministério Público e não do juiz. Pois é. O Ministério Público se manifesta pela liberação do custeado. Do custodiado. Custodiado. Se o juiz solta, ele responde. Por abuso de autoridade. E ele não pode manter preso. Não pode manter preso. Para que o juiz? Boa pergunta. O juiz criminal hoje não tem, em hipótese alguma, a mesma condição de atuar como era no passado. A população, sabe que a população não entende direito essa divisão, né? De Ministério Público, de juiz, de comarca. Justiça é tudo uma só. Tudo uma só. Tudo uma só. Aham. Vocês são responsáveis. Exato. Né? Exato. Então, você seria, de certa forma, favorável a uma regionalização de leis, porém, não dentro dessa Constituição que temos. É o que eu penso, precisa ser avaliado, porque, de fato, cada estado tem a sua peculiaridade. Nós não podemos comparar o Mato Grosso com o Amazonas, por exemplo, que as atividades, muitas delas, são exercidas com barco. Os oficiais de justiça cumprem mandados com barco. Então, assim, são peculiaridades, realmente mereceria, só que isso demanda um estudo mais aprofundado. E se eu puder prolongar a respeito da Claro que audiência pode. de custódia... Eu até vou pedir para você chegar um pouquinho mais próximo. Sobre a audiência de custódia e da atividade do Ministério Público, em breves palavras, na audiência de custódia nós temos obrigatoriamente um promotor de justiça, um juiz e um advogado ou defensor público para falar na defesa do réu, do autuado, que ainda não é réu. Então, cada um exerce seu papel como deve ser. E a defesa está ali para pedir a liberação ou, se for o caso, alguma outra medida alternativa à prisão. E o Ministério Público está ali também para verificar a presença ou não dos requisitos da prisão preventiva ou de outra espécie de prisão, ou, inclusive, para verificação se o preso tem alguma lesão, alguma coisa que demande uma atividade de verificar a atividade policial. E o juiz está ali também, nesses mesmos moldes, para verificar as condições da prisão. Cada um com a sua independência, cada um com a sua liberdade, mas com essa restrição que eu comentei há pouco. Em data recente, houve decisão do Superior Tribunal de Justiça dizendo que o juiz pode ser contrário ao parecer ministerial. Mas isso é recente e não é unânime. Então, existem esses riscos que nós corremos também. Eu vou usar um exemplo de algo que foi aqui, virou notícia nacional, inclusive. Para a gente entender, porque eu como leigo, não tenho esse discernimento de como as coisas acontecem também. Sim. Vamos lá. Quando aquele traficante que 380 quilos numa caminhonete foi liberado por um juiz de plantão, caiu nas costas dele. Caiu. Mas não foi ele que liberou, então? Houve manifestação do Ministério Público pela soltura. Eu estou na corregedoria, então nós verificamos o processo. Perguntou para a pessoa certa. Eu estou na corregedoria, então nós tivemos o zelo de verificar o processo para saber o que estava acontecendo. Porque nós recebemos a notícia como todos receberam. O traficante foi preso. É revoltante. E assim, não é uma crítica, por favor, ao Ministério Público. Cada um exerce o seu papel com liberdade e é assim que deve ser. Nós trabalhamos dessa forma e é assim que deve ser. Nós verificamos o comportamento do juiz para ver se ele tinha agido de forma inadequada. Não constatamos nenhuma irregularidade, por isso não tomamos nenhuma providência. Foi o que aconteceu. A senhora concorda, para a pessoa que está nos ouvindo, que não tinha essa informação, como eu também não tinha, Sim. que eu também não tinha essa informação, nesse momento ele deve estar falando, nossa, cada um joga para o outro, ninguém é culpado de nada. Exatamente. Nem o cara que cometeu o crime porque vai para a rua. Uhum. Não está faltando aí um pouco mais de informação para a nossa população, de como as coisas funcionam, para ele poder ter uma capacidade de entender o que acontece, dizer isso aqui está errado, isso aqui está certo. Uhum. Porque a má informação ela é pior
do que a falta de informação. Sem dúvida. Quando eu te informo errado, eu estou te dando uma coisa onde você vai embasar aí a sua crítica ou a sua conclusão sobre o que está acontecendo, totalmente errado, e você nunca vai acertar. Sim. E você vai defender aquilo até a morte pensando que está correto. Exato. Né? Exato. Vai brigar, vai até depredar alguns ambientes públicos pensando que você está certo. Exato. Que é isso que tem que ser feito. Está ali de todo o coração e com certeza que você, com convicção de que você não está cometendo crime nenhum. Né? É pior, é muito pior do que você não ter informação. Não dava para adiantar um pouquinho e começar a informar para a população. Hoje você está aqui, a gente estava comentando aqui ontem, falamos que o judiciário já teve um período em que você via juiz pela televisão de capa preta, né? Estava lá na toga. Você não, fora isso, você não. Encontrar com um juiz num restaurante. Só Nicolas Marshall. Né? Não tinha isso. Você não tinha isso. Houve sim uma aproximação. Hoje, uma juíza de camiseta defendendo um projeto. Exato. Isso há algumas décadas atrás era impensável. Impensável. Né? Então já andamos uma boa parte. E já que nos misturamos mais, não seria informações principalmente sobre esses temas? Prisão, custódia, solta, libera, de se fazer alguns tópicos pequenos, nem que seja através de cartilha. Cartilha é um negócio muito antigo, né? De informes, de textos, do próprio, via o YouTube, do próprio judiciário, para explicar para as pessoas como funciona, para elas poderem discernir. O cara está mentindo aí. Esse rapaz está querendo me enganar. Né? Isso não funciona dessa maneira. As pessoas precisam saber, mas não tem tempo para parar. E aí chega por onde? Chega pelo WhatsApp, esse inferno desse século, que parece que é o WhatsApp. E chega ali uma informação que não é verdadeira. Você não acha que podia o judiciário fazer isso? Nós fazemos já. Nós fazemos várias coisas. Nós temos o canal do YouTube, o perfil do Tribunal de Justiça no YouTube. Nós realizamos audiências públicas com frequência. Nós realizamos seminários. Vai ter que contratar influencer, então. Não é possível. Talvez seja isso, a nossa comunicação seja falha. Parece que vocês se comunicam para vocês. E a gente procura, e veja que não é... Realmente a gente precisa melhorar o nosso marketing então. Porque nós procuramos divulgar o máximo possível. Por exemplo, nós vamos fazer uma audiência sobre violência doméstica daqui a uns dias. E nós queremos que essa audiência atinja o público que necessita dessas informações. E a gente divulga em vários locais, mas nem sempre atinge todo mundo realmente. Paulo, eu queria só fazer um comentário a respeito dessa prisão desse traficante. Salvo engano... Aquele dos 380 quilos na caminhonete. 380 quilos na caminhonete. Salvo engano, eu não me recordo com exatidão, mas salvo engano, o Ministério Público entendeu que a prisão havia sido ilegal. Algum procedimento não havia sido cumprido. Então, nesse sentido, ele se manifestou pela soltura. Porque eu também não quero exorcizar ninguém. Todos somos muito responsáveis no que nós fazemos. Mas, salvo engano, o que apareceu foi o seguinte, que a interpretação é que eles eram simples motoristas, não os traficantes. Entendi. Foi esse o viés que foi dado pela justiça para justificar a soltura. E quando eu falei justiça aqui, falei todo mundo, tá? Sim. Tá todo mundo, tá? O Tá juiz, bom. tá o Ministério Público. Tá bom. Nestor Fidelis, 7h47, eu queria que você abordasse aqui, trouxesse para a gente as pautas pelas quais veio aqui a nossa juíza, porque senão ela vai se sentir traída. Isso é um perigo para nós outros, cara. De forma nenhuma. Bom, primeiro, bom dia, né? Bom dia. Prazer estar aqui com a senhora. Tenho a impressão que já lhe conheço de algum lugar. Já tem uns dias. Né? Uhum. Em Cáceres, talvez, na 7 de setembro. Exato. Mas olha, é muito interessante isso que nós estamos falando aqui, porque o próprio governador sentou-se à cadeira aqui e abordou esse assunto que o Paulo trouxe. E até esse momento nós não sabíamos realmente que havia esse posicionamento do Ministério Público. Certamente encontrou alguma irregularidade no processo, né? Sim. E manifestou dessa forma. E é como se fosse no futebol, né? Hoje em dia no futebol acontece um monte de coisa, no final não estava impedido. Depois que a gente fica sabendo.
Então, assim, realmente é interessante. E eu também quero dizer uma coisa. Eu conheço de perto o trabalho do Tribunal de Justiça na parte da comunicação e é muito bom, sabe? É um trabalho muito efetivo, realmente. Infelizmente, nós não estamos tão ligados com os canais que o Tribunal oferece de comunicação. Mas é muito interessante o trabalho do Tribunal e eu vejo muito avanço nessa gestão, inclusive, com a presidência da desembargadora Clarice. Se pareceu que a crítica foi geral, é o seguinte, eu estou falando sobre a efetividade, tá? Sim, não está sim. chegando na população. Sim. Não estou dizendo que está se comunicando. Sem problema nenhum. É isso que eu estou dizendo. A população não se interessa em buscar esses canais. Não é Como legal. é que é o nome do... Ele era da Centro-América, gente. Ranieri Queiroz. Ranieri Queiroz. Caramba, é Exato. uma pessoa que volta e meia eu Esse é recuo, acima da ligo para média. ele. Ele é um cara Um abraço para ele. É isso. E é ele que está lá. E é ele que está lá. Agora, Ranieri, talvez alguma coisa mais coloquial aí para chegar na galera, uma linguagem diferente. Até usando essa palavra. O povo quer galera. cidade alerta, o povo quer ver sangue. É porque isso que quer, não é? Tinha que anunciar nesses programas. Aí vai ter alcance. É que o judiciário também, a nossa juíza vai trazer, ele não pode fazer publicidade, ele tem limitações, né? Sim. Exato. Só institucional, entendeu? Sim. Não tem isso. A Mariane ficou lá muito tempo com vocês também como assessora. Exatamente. Né? Sem misturar as bolas, mas quando a gente fica vendo o TCE bancando campanha de combate à dengue nesse período, eu fico, mas não pode. Botelho falou ontem aqui isso. Todo mundo pode o que quer, que caramba, meu Deus do céu. A gente não pode. O judiciário não pode. Exato. É que entre não pode e não deveria. Vamos lá, pois não. Bom, nós estamos aqui com a doutora Cristiane da Costa Marques Neves, e que tem um projeto que pelas redes sociais, pelo Instagram, nos chamou muita atenção, né? E a presença dela aqui é justamente para falar sobre esses projetos que a Corregedoria de Justiça traz no que tange a adoção das crianças. São vários projetos que nós vimos ali e que trazem uma repercussão social gigantesca. Uma amiga nossa ficou um tempão numa fila para adoção e teve toda uma burocracia. E depois, finalmente, quando chegou no momento que ela seria contemplada, ela ficou grávida por conta própria, deu certo. Então, isso falou, mas quanto tempo que ela passou nessa situação? Isso tem alguns anos atrás. Hoje em dia, como é que está essa situação? Uma pessoa que quer adotar, qual que é o procedimento? E o que o Tribunal de Justiça tem feito para a população com relação a esse assunto? Bom dia, Nestor. Muito obrigada, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui. Lá na Corregedoria, nós somos responsáveis pela SEJA, Comissão Estadual Judiciária de Adoção. E nessa comissão, nós podemos desenvolver muitas atividades. E a rede social foi uma delas que nós conseguimos com o desembargador Juvenal Pereira da Silva. Ano passado, ele autorizou que nós fizéssemos a nossa página no Instagram, nosso perfil no Instagram, da SEJA. E lá nós podemos divulgar as atividades que nós desenvolvemos, porque não é só a adoção. Tem vários outros projetos que nós desenvolvemos, como a Família Acolhedora, como o Programa Padrinhos, como a Buscativa. Falamos sobre a habilitação como pretendente à adoção e sobre a adoção propriamente dita. Então, esse meio de comunicação facilitou muito o acesso à população, que é o que a gente tanto deseja. A adoção, ela é, de fato, um assunto muito delicado, e lá na Corregedoria nós tratamos isso com muito cuidado, com o cuidado que merece. São muitas crianças acolhidas aqui no nosso estado, na verdade no país todo, e reprisando só um pouco, a gente precisa cuidar mesmo da legislação, a gente precisa falar sobre isso, porque o preso obrigatoriamente tem que ser apresentado para o juiz em até 24 horas. A criança e o adolescente, que pela Constituição deveria ter proteção integral, não é apresentado por juiz hora nenhuma nesse momento do acolhimento. Quando uma criança é vítima de maus tratos e é retirada da família, ela vai chegar para o juiz muito depois. Então a gente precisa ver também o que nós valorizamos tanto. Não estou desmerecendo que a legislação está aí, eu não tenho o que discutir, eu tenho que cumprir. Mas eu já tenho 25 anos de magistratura, eu já vi algumas coisas, eu ainda sou da época que o juiz podia decretar prisão de ofício. E assim, eu valorizava muito e valorizo até hoje o poder que a legislação confere ou deixa de conferir para uma autoridade. E a gente precisa ter isso em mente. Eu acho que a gente precisa pensar mais nesses pontos, que a gente talvez não reflita o suficiente.
E então, falando sobre a adoção, nós temos o perfil no Instagram, Seja TJMT. Se puderem nos acompanhar lá, são muito bem-vindos, e lá nós tratamos desses assuntos que eu já mencionei. O brasileiro e as pessoas, de uma forma geral, elas gostam muito de números, elas não é que gostam, elas gostam de conhecer a realidade, e os números nos auxiliam nesse aspecto. No estado de Mato Grosso, nós temos 70 comarcas, e nós temos 92 serviços de acolhimento. São acolhimentos, ainda em sua grande maioria, acolhimento institucional, que são aquelas casas de acolhimento, abrigos, os antigos abrigos, e os mais antigos, orfanatos. E lá as crianças ficam ou deveriam ficar apenas o prazo absolutamente necessário para retornar para suas famílias ou para serem encaminhadas para a adoção. As coisas demoram mais do que a gente gostaria. Infelizmente, demoram mais, apesar da nossa cobrança insistente. Alguns pontos do processo a gente não pode deixar de cumprir. Às vezes, é comum o acolhimento de criança, filha de dependente químico. Como que você acha o dependente químico para citar? Porque ele também, independente de qualquer coisa, a mãe tem direito de se defender. Ela precisa saber que existe um processo de destituição do filho dela. E ela mora na rua. Ela está em situação de rua. Então, assim, são muitos detalhes que a gente precisa observar e que às vezes retardam as coisas mais do que o necessário. Teve, um tempo atrás, foi feito um desfile. Quero falar sobre isso. E, nossa, foi tanta porrada. Exatamente. Compararam com comércio. Com comércio. Escravidão. Com exposição de foi crianças. No shopping, né? Foi no shopping. E hoje, campanha de adoção para pet, meu amigo, dê uma olhada e toma uma importância que eu vou te falar. Aqui em Cuiabá, quem frequenta vários grupos aí de WhatsApp, de instituições aí, de canais de comunicação, você vê campanhas de adoção, de cirurgia, de um monte de coisa. Estou falando que é errado, não. Mas olha o que você está trazendo para a gente aqui, a dificuldade que você tem e o tempo que você tem para poder reagir. E nós estamos falando de vida de pessoas, né? Exatamente. Uma criança, o tempo dela conta diferente. Né? Exatamente. Um ano de uma criança é diferente de um ano seu, né? O seu ano, mais ou menos, você já planejou o que você tem para frente, sabe mais ou menos o que aconteceu para trás, por mais deslocado que você seja da vida, né? Agora, uma criança muda tudo. 3 meses é uma eternidade. Sim. Né? E nós estamos falando de algo lento, que não tem resposta. Sim. E que está consumindo um período da vida de uma pessoa muito importante. Exatamente. E aí nós procuramos sempre estar muito atentos a esse prazo. Só que nós precisamos também cumprir a lei sob pena de responsabilidade da nossa parte. Alguns pretendentes, vamos falar sobre a habilitação como pretendente à adoção. Tem uma página da Seja na internet, Seja TJMT, que aí a pessoa que se interessar, ela não precisa procurar o link da Seja na página do Tribunal de Justiça. Tem uma página específica da Seja. Antes, o procedimento para pedir habilitação como pretendente à adoção precisava levar a documentação toda formal, impressa, no fórum e tudo mais. Hoje em dia, isso é tudo feito por meio virtual. Só que, para dar entrada ao pedido de habilitação, é necessário o curso como pretendente à adoção, porque existe toda uma preparação que é feita. Como uma pessoa que quer, como uma mulher que quer gestar, ela tem o acompanhamento médico, ela tem os detalhes que ela precisa observar, se ela está bem de saúde ou não. A preparação para a adoção, da mesma forma, é feita como uma gestação para a adoção, até que o filho chega, e depois tem o pós-adoção, porque a adoção é um desafio. Como a paternidade é a maternidade biológica, a adoção também é um desafio. Então, esse pedido de habilitação é feito através desse site, mas precisa desse curso que aqui em Cuiabá é feito através da Ampara. A Ampara é um grupo de apoio à adoção, o primeiro do estado de Mato Grosso, que está até hoje trabalhando. E nós, na corregedoria,
com as nossas visitas no interior do estado, conseguimos criar mais grupos de apoio à adoção, e a própria Ampara também está desenvolvendo essa atividade, criando mais grupos, incentivando e auxiliando na criação de mais grupos de apoio à adoção. Então, nós temos essa habilitação que é feita. Muitos pretendentes, e não é uma crítica aos pretendentes, cada um sabe do seu desejo, colocam uma idade muito restrita no perfil. Só que adotar até tantos anos. Só que adotar até 1 ano, até 2 anos, e às vezes a gente não consegue destituir do poder familiar nesse tempo. E aí, quando a criança está apta para a adoção, não vão entrar em contato com essa pessoa, porque o perfil que ela colocou é muito restrito. Então, o que nós sugerimos? De colocar uma idade um pouco superior, porque às vezes ela vai conhecer a criança e a gente se impressiona com as histórias de adoção que a gente conhece. E a gente sabe que o amor, ele é capaz de tudo. Então, de repente, ela vai conhecer, ainda que ela não se interesse, ela não é obrigada a adotar, mas ela vai receber a comunicação: olha, existe uma criança de 3 anos de idade, de 4 anos de idade, que está apta para adoção, você gostaria de conhecê-la? E aí a gente pode começar essa aproximação. Então, realmente, o processo de adoção não é o mais célere possível. A adoção em si, até que ela não é tão demorada, o que demora mais a destituição do poder familiar. Isso realmente leva um tempo. Nós ficamos com pouco tempo. Vinícius. Então, bom dia. Nossa, o tempo voa, né? Pois é. Pois é. Parece que a conversa está boa. E eu queria falar só um instante sobre o desfile, a adoção na passarela. Sim. Isso gerou um sofrimento muito grande para todos os envolvidos. Foram 2 desfiles. Nos 2 desfiles, crianças que desfilaram, uma adolescente que desfilou foi adotada. Sabe quando que essa menina seria vista para ser adotada? Nunca. Sabe por quê? Porque nós preferimos esconder essa realidade, nós preferimos não ver essas crianças. Ela só foi adotada porque ela foi vista. Uma senhora que estava acompanhando o desfile, viu a Pamela e falou: ela é minha filha. Ela estava habilitada para adoção e ela adotou a Pamela. E no evento anterior, da mesma forma. O que eu quero dizer com isso? Ninguém que trabalha com adoção, em hipótese alguma, passa por nossa cabeça tratar de uma criança ou de uma adolescente como objeto. Não, aquilo foi uma maldade. A empresa teve culpa nisso. Sinceramente, teve culpa nisso. Isso daí teve nome e sobrenome, né? Nós sabemos que muito bem quem que criou toda essa situação e que gerou todo esse mal-estar. Eu penso que as coisas estão se encaixando e as crianças estão tendo novamente a visibilidade que elas precisam ter. Sinceramente, eu não lembro do nome do suspeito aí, mas... enfim, já que você não disse, não tem necessidade. Mas como sugestão, antes de passar para o Vinícius rapidamente, tá bom, desfile vai ser combatido, faz um café da tarde no shopping, caramba, leva para fazer um lanche e leva as pessoas lá. Não precisa fazer um desfile, se o problema é esse. Assim, e tem colegas no interior que fazem café da manhã. Olha aí que maravilha. Para pretendentes à adoção. Por quê? Porque às vezes eles colocam um perfil muito restrito e aí quando eles vão na casa de acolhimento e conhecem as crianças, elas se encantam porque nossas crianças são lindas. Elas só estão muito sofridas. Vinícius. Bom, bom dia, né? Bom dia. Cristiano, prazer muito grande poder te entrevistar aqui. Costa Marques foi família super tradicional, né? Super. Da região pantaneira. Sim, Cáceres, sim. Cuiabá, né? Isso. Já teve governador de Mato Grosso, né? Sim. Joaquim Augusto da Costa Marques. Meu bisavô. É o Presidente Marques, né? A Avenida Presidente Marques ali. Meu na época bisavô. era presidente do estado. Teu bisavô? Meu bisavô. Que legal. Era usineiro, né? Canavial, coconato. Que legal, só para destacar. Bom, o que eu quero te perguntar, bem rapidinho, né? O pior são os órfãos, né? Porque as pessoas pensam em órfãos que perdem pai e mãe e tal, né? Mas tem órfãos que os pais estão vivos, né? Mas eles perdem a guarda por conta de maus tratos. Exato. Tal. Como é que está essa situação? Eles conseguem ser adotados ou não? Como é que está isso especificamente? Conseguem ser adotados. Nós temos aqui no estado hoje, aliás, ontem, porque isso é muito dinâmico. Crianças e adolescentes acolhidos, 551. Crianças e adolescentes aptos para adoção, 57.
Crianças e adolescentes para busca ativa 12. A busca ativa, rapidamente, se procurarem no Instagram da Seja, são crianças e adolescentes que já estão aptos para adoção, que já houve a busca no cadastro e que não houve pretendente interessado. O que nós fazemos? Nós montamos um vídeo com muito cuidado, onde a criança que quer, porque a criança que não quer ser adotada, ela não é obrigada a fazer o vídeo, naturalmente, ela expõe o que ela faz, o que ela gosta de fazer e ela conta que ela gostaria de ter uma família. E o que acontece através desse projeto de busca ativa, um dos adolescentes que foi apresentado no Instagram, já foi suspensa a apresentação dele porque ele já está em aproximação, porque já houve gente interessada. São essas coisas que nós fazemos ali. Crianças e adolescentes em processo de adoção, 74. Crianças e adolescentes adotados a partir de 2019, 310. Crianças e adolescentes reintegrados às suas famílias a partir de 2020, 1.771. Pretendentes disponíveis, 603 e serviço de acolhimento, 92. Então, assim, os números demonstram que as crianças voltam, muitas delas, a maior parte delas voltam para suas famílias, ou para a família extensa, algum parente que esteja em condição de cuidar, né? Ou são encaminhadas para a adoção. Mas... Cristiane da Costa Marques, juíza, muito obrigado por ter aceitado o convite e ter batido esse papo com a gente aqui. Ficamos muito agradecidos. O tempo foi menor do que a gente precisaria aqui. Mas é que nós temos a nossa juíza aqui, a Hauer, a chefe. E ela fica lá com o ouvido atento no rádio e o outro um olho no relógio. Tá ótimo, eu agradeço. A gente quer agradecer bastante. Muito obrigado, tá?